morcegas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana aqui do Morcegos Literários, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago a resenha de um livro que divide muito opiniões. Eu vi muita resenha negativa em relação a esse livro, então eu quis tirar minhas próprias conclusões e eu li. E eu gostei muito dessa leitura, foi muito satisfatória pra mim, a narrativa da autora eu achei fantástica. Eu devorei esse livro da noite pro dia pra vocês terem noção de como eu fiquei presa na história. E eu não achei um final decepcionante, como muita gente comentou comigo que não gostou, que achou decepcionante, que achou fraco. Eu achei um final muito aceitável, foge da linha dos finais clichês e pra mim foi uma leitura muito satisfatória. Eu estou falando aqui do livro Rio Vermelho, trazido pela nossa querida e amada Faro Editorial. Vocês sabem que eu amo essa editora e as edições da Faro são sempre um capricho à parte, né? E da autora Amy Lloyd. E vamos lá contar um pouquinho pra vocês sobre essa história aqui, depois eu conto um pouquinho mais assim as minhas conclusões. Nessa história aqui, então, vamos conhecer o Dennis. O Dennis, ele tá preso há mais de 20 anos. Ele foi acusado de ter matado uma menina, então a cidade inteira ficou contra ele. Ele acabou sendo acusado e tá preso. Ele tá no corredor da morte, inclusive. E o Dennis, nesse decorrer desse tempo, ele ganhou muitos fãs nas redes sociais, vários fãs fazendo campanhas que ele é inocente para revisarem os processos melhor, pois tem algum erro aí, e outros odiando ele fortemente e falando que ele tem sim que morrer o quanto antes, porque ele é culpado pela morte da menina. E, inclusive, tem um mistério que ronda essa cidade de Red River, que fica na Flórida, que é onde o Dennis mora, que algumas meninas desapareceram também há alguns tempos atrás, alguns anos, e nunca foi encontrado nenhum corpo. Então, todo mundo leva a crer que também o Dennis tem a ver com isso. Então, ele está sendo acusado da morte de todas essas garotas. Logo no começo da história, já somos deparados aqui com o desaparecimento da garota que o Dennis foi acusado e da forma brutal como ela foi assassinada. E, paralelamente aqui a essa história, vamos conhecer a Samantha, que ela mora lá na parte da Inglaterra, bem longe do Dennis, só que ela tá obcecada pelo caso do Dennis, ela tá assim, desesperada pra conhecer o Dennis, pra que ele seja solto, ela lê tudo que sai sobre ele, ela acompanha cada comentário nas redes sociais, tudo, ela tá extremamente obcecada pelo caso do Dennis. Então, ela tem a brilhante ideia de mandar uma carta pra ele. Então, ela manda uma carta pra ele se apresentando, falando que tá acompanhando o caso dele, que acredita que ele é inocente e tudo mais. Ela não espera nada em troca, mas o Dennis responde essa carta pra ela com uma forma também de carinho por ela ter mandado a carta pra ele. E rapidamente os dois começam a trocar cartas. Passa-se algum tempo, eles estão trocando cartas direto, até que a Samantha decide que ela tem que visitar o Dennis. Então ela larga a vida dela lá na Inglaterra e se manda pra Flórida pra poder visitar o Dennis. E aí ela conhece o Dennis lá, só que ela não pode ter contato com ele só através do vidro, né? Porque como é uma penitenciária máxima, então tem todos os cuidados, todos os trâmites para serem respeitados. E ela chegando lá, ela conhece o Dennis, eles começam a conversar, ela passa a visitar ele regularmente, ela fica hospedada no hotel e ela tá sempre conversando com o pessoal que tá cuidando do caso do Dennis, né, para que ele seja solto, tentando provar a inocência dele. E a Samantha se apaixona desesperadamente pelo Dennis e o Dennis por ela. Então eles até se casam, gente. Isso não é spoiler, porque tem aqui, hein? Então eles até se casam dessa forma estranha, que não podem se tocar nem nada, mas se casam. E depois de muito tempo, a Samantha acaba ficando lá de vez na Flórida. Ela acaba deixando as coisas dela pra trás na Inglaterra, de tão apaixonada que ela tá. Ela acha que ela vai ser feliz com o Dennis e ela quer provar que o Dennis é inocente. Então ela começa uma campanha junto com o pessoal que tá ajudando o Dennis e passa-se alguns meses e o Dennis finalmente acontece o julgamento e ele é inocentado, gente. Então, quando ele finalmente é inocentado, ele vai viver junto com a Samantha. A princípio, eles acabam vivendo em alguns hotéis, até eles irem parar numa cabaninha no meio da floresta. E a partir do momento que o Dennis é solto, ele começa a agir muito estranho com a Samantha. Eu mesmo fiquei pensando, gente, tem coisa muito errada com esse cara. Porque ele começa a agir muito errado com ela. A Samantha fica um pouco confusa, mas ao mesmo tempo ela quer dar um tempo pra ele, porque ela pensa, caramba, ele ficou preso 20 anos, é normal ele agir assim e tudo mais. Só que vai passando os dias e as coisas vão ficando mais estranhas, umas situações assim muito perturbadoras que a Samantha vai vivendo, ela fica muito confusa, até que ela vai achar algumas coisas do Dennis, ela vai começar a juntar algumas pistas e não vai ser nada bom as coisas que ela vai descobrir. Isso vai deixar ela numa situação assim, num beco sem saída, ela não vai saber como agir e ela a todo momento vai começar a se perguntar, será que realmente o Dennis era inocente? Será que eu agi certo em colocar o Dennis fora da cadeia? Será que eu fiz certo isso? Porque, né,
isso aqui não tá certo, eu tô achando algumas coisas muito estranhas. Então ela começa a se perguntar o tempo todo. O Dennis também ele vai ter um amigo, uma velha amiga desde a época da adolescência dele, que é a Lindsay. E cada vez que a Samantha conhece a Lindsay, mais ela detesta ela, e ela acaba vendo que a Lindsay conhece muito sobre o passado do Dennis e que ela não tá disposta a revelar nada, mas que ela sabe muita coisa. Então a Samantha começa a investigar, ela começa a pescar uma coisa ali, uma coisa aqui. E finalmente, quando ela descobre uma coisa assim estarrecedora, que a ficha dela cai, gente. É sensacional essa parte. É só isso que eu falo. Eu gostei muito, me surpreendeu sim, porque eu não esperava. E o desfecho que a autora deu foi um desfecho assim que pra mim teve tudo a ver com a trama, sabe? Poderia ter tido outro desfecho? Poderia. Poderia ter tido um pouquinho diferente? Poderia também. Mas eu achei muito plausível a forma como a autora encerrou a história. Então é isso, gente. Eu gostei muito dessa história. A forma como a autora conduziu aqui o suspense, depois ela revela o segredo, eu acho que também é muito interessante. No finalzinho, quando a Samantha descobre essa coisa assim tão estarrecedora, eu fiquei surpresa também, porque eu não esperava isso. Eu esperava muita coisa, mas não isso. E a história pra mim foi muito boa e assim, eu li tão rápido, porque assim, vai acontecendo tanta coisa, tão rápido as coisas vão se acontecendo, que você não para de ler até você descobrir de fato o que tá acontecendo, quem é o Dennis. Você só quer saber isso. Eu acho que é a maior pergunta que os leitores que leem esse livro faz. Afinal de contas, quem é o Dennis, né? O que foi que ele fez ou o que foi que ele não fez. Mas é isso, eu vou parando por aqui antes que eu fale alguma coisa e dê algum spoiler pra vocês. Mas a minha opinião sincera é essa. Eu gostei muito sim desse livro. Se vocês estão com medo de ler, leiam sim, porque a história é muito boa. A narrativa da autora é maravilhosa, uma narrativa incrível. É o tipo da narrativa que eu gosto, direta e com vários acontecimentos ao mesmo tempo, que mal dá tempo do leitor respirar. Pelo menos foi comigo assim, né? Então é isso. Se vocês já leram esse livro aqui e têm uma opinião diferente da minha, comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E se vocês quiserem também debater o final comigo, caso vocês já tenham lido, me chamem lá no direct do Instagram, me chamem aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho, porque também vou adorar debater o final dessa história aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe seu like aqui, ó. E eu volto com mais resenhas pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!